Esse ano de 2025 vai ser, com a maior absoluta certeza, um dos mais empolgantes, um dos mais interessantes e mais esperançosos da nossa geração. Eu estou grato de estar vivo para ver o que está acontecendo, por testemunhar isso. Eu acabei de assistir o discurso de posse do Donald Trump, onde ele se torna oficialmente o 47º presidente dos Estados Unidos. E eu anotei os principais pontos do discurso dele. Sinceramente, eu vou te falar que todas as forças malignas do mundo agora estão assustadas, estão preocupados, e o que nós estamos vendo de pessoas pulando para o barco do Donald Trump, para o barco da direita, do conservadorismo no mundo, nunca se viu antes. Então eu vou falar rapidamente para dar um resumo dos principais pontos que o Donald Trump falou no discurso dele. Ele começa falando que vai declarar estado de emergência na fronteira sul dos Estados Unidos. Vai terminar de construir a muralha, vai colocar o exército americano para defender o país e para impedir que pessoas entrem ilegalmente, além de que vai deportar milhões de imigrantes ilegais. Isso foi uma política exercida pela esquerda, colocando pessoas ilegais dentro dos Estados Unidos para que eles se transformassem em eleitores. Donald Trump se comprometeu a expulsar todos. Também declarou o estado de emergência na questão energética. Como vocês sabem, a esquerda, com a sua política verde, mas na verdade é uma bandeira de controle absoluto, vai acabar com o mandato obrigando a venda e a comercialização de carros eletrônicos e vai voltar a buscar extrair petróleo, que é que ele chama de ouro líquido, que existe debaixo do território americano e que a esquerda havia, de certa forma, proibido que fosse puxado, e eles eram obrigados a comprar de outros países, ou seja, tirando dinheiro, dólar americano, e colocando em caixas de, normalmente, outras ditaduras. Vai soltar um decreto hoje, transformando todas as gangues de narcotráfico em grupos de terrorismo. É como se transformasse o PCC e o Comando Vermelho em um grupo terrorista, estando assim sujeito a todas as ações da segurança pública e do sistema judiciário contra terrorismo. Essas pessoas terroristas não têm direitos, tá? São expulsos, têm penas muito piores. Esse foi o maior ato contra o tráfico de drogas nos Estados Unidos que se tem notícia. Agora, traficantes de drogas e gangues de traficantes serão consideradas como terroristas. Logo na sequência, ele fala em restaurar a liberdade de expressão. Essa, para mim, foi uma das melhores partes. Vai proibir todo e qualquer financiamento do dinheiro público para grupos e organizações que fomentem a censura tanto nos Estados Unidos quanto em outros territórios, e vai garantir que nenhum americano possa sofrer consequências, perseguições jurídicas por palavras e opiniões. Imagine você viver em um país onde você jamais poderá ser preso por causa das suas palavras, e ainda ficar indignado porque pessoas vão presas por causa das suas palavras, mas traficantes, estupradores e assassinos não. Pois é, isso acabou nos Estados Unidos. Como está na Constituição a liberdade de expressão, ela será resgatada agora. Acabou a cultura woke, tá? Que é aquela lacração da esquerda. Acabou, não tem mais nada de cultura woke. Acabou com essa história de homens em esportes femininos. Acabou com essa história de banheiros para quem não sabe se identificar em escolas. Só existem, oficialmente, de acordo com o governo americano agora, só existem homens e mulheres. Não existe mais trans, não tem essa política trans, não vai ter mais essa política DEI, que é Diversity, Inclusion e Equality, que é aquela política que obriga empresas, obriga entidades públicas a fazer cotas para isso, para aquilo. Não, acabou, agora é mérito. Quem tiver capacidade, conhecimento e puder agir em algum setor, esta pessoa será contratada. Não vai ter mais essa porcaria aquela bandeira que eles usam, que é política de inclusão, mas na verdade é de exclusão das pessoas que não têm algum problema. Comprometeu a acabar com as guerras do mundo. Olha que legal. Vai acabar com as guerras do mundo, vai restaurar a força do exército americano, também acabando com a política woke dentro do exército americano, e vai garantir que as guerras acabem. Ou seja, o que a esquerda sempre fala, que com Donald Trump o mundo entraria numa terceira guerra, ele está garantindo que não vai ter mais guerra nenhuma. Vai botar ordem na casa. E garantiu também que até o final do mandato dele,
uma bandeira americana terá sido fincada no território de Marte, na superfície de Marte. E falou várias outras coisas também, como diminuir as tarifas, enriquecer a população, usar porque na política da esquerda você coloca muitas tarifas no povo americano para enriquecer outros países. O que ele vai fazer agora é colocar tarifas em outros países para enriquecer a população americana. E falou isso tudo do lado do Joe Biden, da Kamala Harris, que tiveram que sentar por todo o discurso caladinhos. Olha, eu vou te falar, nós estamos testemunhando uma mudança de ventos como nunca antes. Eu vou ser sincero, já teve momentos que eu achava que a violência da narrativa e do sequestro da esquerda, o sequestro ideológico já era irreversível. Que nos restava apenas tentar desacelerar esse processo para que talvez os nossos filhos e netos pudessem usufruir de um pouco de liberdade. Hoje eu acredito que é possível reverter. Nós estamos vendo Argentina, El Salvador, Itália, o Canadá vai acontecer isso também dentro dos próximos meses, Estados Unidos, países de extrema significância na geopolítica, agora percebendo que o caminho certo é se afastar da esquerda. Eu não vou nem dizer que está todo mundo indo para a direita, não. Então, vários grupos ainda, que não há uma congruência de 100% em tudo que se pensam esses grupos, mas há uma percepção cada vez maior no mundo de que se deve afastar da esquerda, se deve afastar do progressismo e voltar a reinar o bom senso. Então, essa é um breve resumo das falas de Donald Trump, mas que com certeza todo mundo que pensava em ser de alguma forma instaurar totalitarismo em qualquer região do mundo agora vão sofrer graves e severas consequências. Um abraço.